Fala pessoal, beleza? Gente, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez vai ser um vídeo bem interessante, principalmente para você que está iniciando no estudo da língua japonesa. E se eu te dissesse que japonês é mais fácil do que você pensa? E eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo as razões, os motivos pelos quais é muito mais fácil do que você pensa. É mais fácil até do que português. Quer saber de uma coisa? Antes de começarmos o vídeo, segue vinheta! Estamos aqui de volta, pessoal, e dessa vez vai ser bem interessante porque nós vamos ver alguns tópicos, né, e explicar para vocês o porquê que a língua japonesa é tão simples. Para ser sincero, para mim foi uma das línguas mais fáceis de aprender. E eu não estou falando isso para me mostrar, nem para dizer que eu sou inteligente, nem nada não. É porque, de fato, é uma língua bem simples. As pessoas se assustam muitas vezes porque é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, né? A gente olha assim e pensa, poxa vida, eu não consigo associar nada que eles estão falando com português. Que é diferente no caso do inglês, do espanhol, por exemplo. Em inglês, quando a pessoa fala car, a gente sabe que é carro, ou president, a gente sabe que é presidente, a gente faz associação. Não é sempre que a gente consegue fazer isso em japonês, a pessoa já toma um susto, mas é muito mais simples do que você está pensando. Então, o primeiro tópico que eu vou falar para vocês é que todos os sons, né, todos os fonemas da língua japonesa existem na língua portuguesa. Então, apesar de quando a gente vai aprender, por exemplo, inglês ou espanhol, ter alguns sons que são mais difíceis da gente falar, né? Eu, por exemplo, apesar de falar espanhol, sempre tive um pouco de dificuldade com os R's na língua espanhola, né? Quando tem dois R's, que é um som mais enrolado, digamos assim, né? Parecido com aquele R que muitas pessoas do interior do Rio Grande do Sul conseguem fazer. Esse fonema eu não tenho, mas é essencial para a língua espanhola, então eu tive que me esforçar mais. Isso não vai acontecer no caso do japonês. Todos os fonemas existem em português. Só precisa ter cuidado com a associação às letras, né? Que quando você está aprendendo com o nosso alfabeto, nem sempre alguma letra vai corresponder à nossa, mas o som, ele existe. Ok? Então, vamos lá. Tem essa questão de os fonemas são fáceis, ou seja, um brasileiro consegue pronunciar o idioma perfeitamente. Você, sendo brasileiro, quando começar a falar japonês, não vai soar muito distoante de como o nativo falaria. E também você vai poder ter mais confiança quando for falar. Agora, se você achou que a facilidade da língua só se resume a isso, você está enganado. Além disso, quase todos os verbos são regulares. Isso mesmo, gente, ou seja, se a maioria dos verbos são regulares, teremos pouquíssimas exceções. Dos verbos irregulares, os principais mesmo só existem dois, né, praticamente, que seria o suru e o kuru, que vocês veriam isso depois, conforme fosse estudando. Mas o que são dois verbos irregulares principais em relação à língua portuguesa ou inglês, que existem diversos verbos irregulares? Na verdade, às vezes eu me pergunto, inclusive, que nessas nossas línguas, né, que existem diversos verbos irregulares, se existiria alguma regra para poder dizer que algum é regular, visto que tem tantos que não seguem essa regra, não é? Isso não acontece com o japonês. A grande maioria dos verbos, e dentre os mais comuns, os mais úteis, só dois não seguem essas regras, são fáceis de decorar, porque você vai falar muito, então, sem problema nenhum. Então, já temos duas coisas super tranquilas. Fonética existente na nossa língua, né? Tudo que existe na língua portuguesa existe na língua japonesa e vice-versa, a nível de som, né? Você vai conseguir. Eles não têm, eles que na verdade não têm tantos sons como nós, né? Porque nós temos o L, eles não têm o L. E também tem essa questão de ser uma língua com a gramática bem simples e que quase todos eles seguem as regrinhas. Então, já são duas coisas. O terceiro tópico, que é algo super bacana também, é que existem poucos tempos verbais. Enquanto no Brasil, a gente tem essa história de futuro do presente, indicativo, perfeito, mais que imperfeito, todas essas coisas, né, que muitas vezes dão um nó na nossa língua. A gente fala português e não sabe direito a gramática, não é? Muitas vezes tem dificuldade. Quem nunca teve dificuldade em gramática aí na escola? Muita gente. Isso não acontece em japonês porque tem poucos tempos verbais.
Inclusive, para vocês terem ideia, o presente e o futuro são a mesma coisa. A conjugação simples, né, do japonês, que é a inclusiva que você vai encontrar no dicionário, serve para infinitivo, serve para presente, serve para futuro, na grande maioria das vezes. E, além disso, o passado é passado e pronto. Não tem essa história de você falar que era um passado mais complicado, né? Como temos diversas vezes quando estamos estudando português. Então, não só isso, né? Temos uma conjugação muito fácil dos verbos. Isso mesmo, quando você vai conjugar um verbo em japonês, não tem toda aquela dificuldade terrível que a gente tem muitas vezes em português. Quem é aí que lembra sempre, por exemplo, das conjugações para a pessoa em voz em português? Poucas pessoas, eu imagino. Aliás, pode até ser muitas, né? Mas no meu convívio social eu não conheço muita gente que consegue conjugar a voz de forma super da hora, assim, super fácil na ponta da língua. Inclusive, tem muita coisa em português que a gente não usa. No caso de japonês, a conjugação é super simples também. São 7 padrões que a gente segue, né? Seguindo as vogais, A, I, U, E, O. Essa é a ordem que eles fazem em japonês. E tá para passado e T, que a gente vai fazer com combinações gramaticais. Só 7. Super da hora. Temos isso também, né? Gramática simples. E para finalizar, temos a questão do sistema de escrita, que é feito de uma forma bem organizada e estruturada, que, apesar de não ser no nosso alfabeto, faz com que você consiga identificar cada elemento da frase e conseguir também organizar tudinho de forma bem bonitinha. Aí você fala, mas Arthur, tem um kanji, né? Aqueles caracteres ideográficos, né? Que transmite uma ideia, um pensamento, aquilo é difícil. Bom, e se eu te dissesse que quando tem um kanji difícil na língua japonesa, tem uma legendinha em cima dizendo como é que lê ele? Isso mesmo, você não vai encontrar isso em português. Quando você está lendo um texto, um livro, você não vai estar entre parênteses falando o que aquela palavra difícil é. Se ela for super difícil, vai ter um númerozinho em cima, né? Você vai ter que ir para o rodapé para saber o que é, não é? Ou então no final do capítulo. No caso do japonês, já fica em cima do kanji, aquele kanji difícil. Se for muito difícil, tem lá como ler. E o nome disso é furigana. Então, esses são motivos, né, para você não se desanimar no seu estudo da língua japonesa. Para você que está começando, acreditar que pode, né, não dá ouvido às pessoas que dizem que é difícil por ser uma língua do outro lado do mundo. E também para você que é curioso, adora idiomas ou que ama a cultura do Oriente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Assim você vai poder ficar sempre sabendo das novidades da língua e da cultura japonesa. E você também pode me seguir lá no Instagram, @japonesquarto tudo junto. Lá temos vídeos e postagens diárias com enquetes, com quiz, com TBTs meus lá do Japão e muitas dicas de japonês também. Lembrando também que você pode baixar um material de qualidade. É muito boa, que é gratuito. É só colocar japonescoartur.com/ebook que você vai poder baixar o meu mais novo e-book, Japonês para Iniciantes, suas primeiras frases no idioma. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!